que vai dizer assim: e aparecendo-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aleluia, até aqui. Podeis tomar seu assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, essa passagem ela vai falar a respeito da vida de Moisés, mas não só da vida de Moisés. Ela vai falar a respeito de um povo que estava sendo cativo em meio ao Egito. Mas por que esse povo estava sendo cativo em meio ao Egito? Porque quando a gente vai voltar lá ao começo da história, em Gênesis, onde nós vamos olhar para a vida de Abraão, vai ter uma promessa onde Deus vai colocar uma promessa sobre a vida de Abraão. Mas através dessa promessa, Deus vai falar que Abraão, ele vai gerar, ele vai ter um povo através da vida dele, que vai se procriar e vai ter muitos descendentes. Mas Deus falando isso, ele também vai dizer que este povo, ele vai permanecer cativo por 400 anos. E quando nós vemos que isso começa a se concluir, este povo, através da vida de Jacó, chamado por Israel, eles vão descer para o Egito, porque no mundo vai ter uma fome, e é onde José ele vai ser levado para o Egito através de Deus, e onde Deus vai usar a vida dele para ele controlar o mantimento. E vai ser onde somente no Egito vai ter este mantimento, somente no Egito vai ter comida, porque em todo mundo já não havia comida, mas sim somente no Egito tinha comida. E nisso nós vamos ver a família de Israel descendo para o Egito. E quando eles descem para o Egito, vai ser onde nós vamos ver a descendência deles crescer, vai ser onde nós vamos ver o povo de Israel se procriar, se expandir. E vai ser aonde o tempo vai passar, aonde o faraó que reinava ali vai morrer, vai vir outro após ele, e outro vai morrer, vai vir outro, e assim vai indo, o tempo vai se passando e o povo vai crescendo. E vai chegar um certo faraó que ele vai olhar para o povo e vai dizer: mas esse povo está crescendo, este povo é muito. Se nós permitirmos que eles se cresçam com a liberdade, eles vão acabar tomando o nosso reino de nós mesmos. Então vamos passar a escravizar eles. Vamos passar a colocar eles em trabalhos pesados. Vamos passar a usar eles da maneira que nós queremos. E vai ser onde o povo do Senhor vai ser escravizado. Vai ser onde o povo do Senhor vai se passar a ser cativo do Egito, do faraó. E através disso vai ser onde Deus ele vai levantar um para poder resgatar o povo dele, para poder tirar o povo dele. E assim nós vamos ver a história de Moisés se iniciar. Quando nós vamos olhar para a vida de Moisés, a sua mãe, quando Moisés ainda está no ventre de sua mãe, o rei ele vai dar um decreto de matar todos os bebês homens que nasceram, todos os bebês homens que estão para vir. E assim a mãe de Moisés vai se preocupar, porque olha só a dificuldade. Se nós fôssemos olhar para o dia de hoje, vamos supor que o governo mandasse matar todos os bebês homens no dia de hoje. Se nós fôssemos olhar para isso de uma maneira de esconder o bebê, seria meio que impossível esconder. De todas as maneiras que nós tentássemos, seria impossível. Porque hoje em dia nós vivemos em um lugar, em um mundo, que se nós estamos vivendo talvez melhor que o nosso vizinho do lado, ele já vai olhar para nós e já não vai se satisfazer, porque nós somos melhor que ele talvez de vida, nós somos melhor que ele talvez em felicidade, em ânimo, e talvez isso iria nos denunciar. Então nós olhando para a vida dessa mulher, nós vamos ver que ela esconde o seu filho, porque aquele que Deus está levantando, aquele que Deus está preparando, o homem pode tentar de tudo para matar. O homem pode tentar de tudo para acabar com o projeto, mas quando é Deus que está preparando para si, quando é Deus que está escondendo para si, não há o que o inimigo possa fazer. Não há o que o inimigo possa fazer para parar, para matar. Porque quando nós vemos que Deus está no negócio, é o sobrenatural acontecendo. Glória a Deus. E através disso, a mãe de Moisés vai chegar a um certo tempo, ela não vai conseguir mais esconder o bebê.
E vai ser onde ela vai tomar uma atitude de tomar uma cumbuca, preencher ela de piche e ter que colocar em meio ao rio. E aí nós vamos ver a confiança dela em Deus, porque ela já não tem mais o que fazer, ela já não tem mais para onde correr. Mas em meio a tudo isso, ela somente vai confiar no Senhor. Ela somente vai acreditar no Senhor. Senhor, até aqui eu pude fazer, mas daqui em diante já é contigo. E o mais interessante é que quando nós vamos olhar isso, nós vamos ver aquele cesto descendo o rio e a direção da princesa, que é a filha de Faraó. Porque vai ter momentos em nossas vidas que nós não vamos ter para onde correr e nem ter para onde ir. Porque talvez nós vamos estar atordoados ou perdidos. Mas quando nós vemos que Deus é quem tem a resposta, que Deus é quem tem a solução, assim como foi com a vida de Moisés, ele já tinha preparado tudo. Em meio ao caos, em meio à dificuldade, Deus já estava operando para a vida de Moisés. Deus já tinha preparado para a vida de Moisés. Deus já tinha colocado tudo no seu ponto, tudo no seu devido lugar. Porque enquanto aquele cesto está descendo, a princesa já estava ali somente esperando. Ela sem entender, ela sem saber, mas havia um Deus que já estava por trás planejando. Já havia um Deus que já estava por trás preparando tudo aquilo para Moisés. Porque quando Deus, Ele nos separa, não é sem motivo, não é sem função, mas sim nós vamos ter algo sobrenatural para fazer nesta terra. Se nós vamos ter uma responsabilidade sobre esta terra, porque às vezes nós não compreendemos o porquê nós estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós vamos questionar porque nós estamos aqui dentro da casa de Deus. Mas se você está aqui é porque deve ter algum motivo para Deus. Aleluia. É porque você tem algo valioso para fazer para Deus aqui. Porque você não vai estar aqui somente para estar sentado e escutando, não. Você tem algo precioso para fazer para Deus. Glória. E nós vamos ver Moisés crescendo nesse devido tempo. E vai chegar um momento que Moisés vai crescer. Ele vai sair do seu palácio para caminhar. E ele vai ver os guardas do Egito se levantarem contra o povo dele, os hebreus, que eram os povos de Israel. E aquilo vai indignar o seu coração, porque Moisés, ele nasceu, ele foi criado no Egito, em meio à riqueza, em meio ao luxo. Ele tinha tudo para governar, ele tinha tudo para ser rei, mas ele não se via como rei, ele não se via como egípcio, mas sim ele se reconhecia como israelita, sim ele se reconhecia como hebreu, porque ele sabia de onde ele tinha vindo. E Moisés, vendo toda aquela situação, ele vai se questionar em seu coração: mas por que esses homens são humilhados? Por que esses homens são machucados dessa maneira? E através disso Moisés vai tomar uma atitude onde ele vai ferir aquele soldado e vai matar e vai enterrar. E o tempo vai se passar de novo e Moisés vai ver o seu próprio povo brigando entre si. E vai ser onde Moisés vai questionar a eles: ei, por que vocês estão brigando? Por que há essa briga entre vocês? Vocês não são irmãos? Vocês não são do mesmo povo? E aonde eles vão dizer: mas quem és tu para questionarmos? Quem é tu para falar contra nós? Será que tu vai nos matar? E vai ser onde Moisés vai entender que todo mundo já está sabendo do que aconteceu. E vai ser onde Moisés vai tomar a atitude de fugir do Egito. Vai ser onde Moisés vai tomar a atitude de fugir do palácio. E aí é onde vai começar a história de Moisés. É onde que vai começar o trajeto de Moisés. E Moisés saindo, ele vai ir em direção ao deserto, onde ele vai conhecer a filha do sogro dele, que era Jetro. E onde vai ser que ele vai passar um tempo meio que escondido. Onde ele vai passar a envelhecer, onde ele vai passar a prosperar, onde ele vai passar a casar, onde ele vai passar a ter os filhos deles. E nós vamos chegar nesse devido momento onde Deus vai se apresentar para Moisés, onde Deus vai se mostrar para Moisés em uma sarça. Porque Deus, Ele não vai se mostrar para qualquer um. Deus, Ele não vai se apresentar para qualquer um, mas Ele vai se apresentar para aquele que está com o seu coração puro, para aquele que tem integridade em seu coração, para aquele que tem amor em seu coração.
Porque quando Moisés vai chegar diante da presença do Senhor, a primeira coisa que o Senhor vai falar: ei, calma, que este lugar aqui é santo. Aqui não é de qualquer maneira que você pode estar. Aqui não é de qualquer maneira que você pode subir. E Moisés vai entender. Deus vai falar para ele: tira a sandália dos teus pés, porque a partir deste momento eu vou te purificar por completo. A partir deste momento eu vou te curar por completo, porque toda a impureza do teu corpo eu vou passar a tirar agora de você. E a partir dali nós vamos ver Moisés passando a caminhar e fazendo a vontade do Senhor, porque havia um povo que estava esperando a resposta de Deus. Havia um povo que estava clamando para que Deus o socorresse, que era o povo que estava cativo. E vai ser onde o Senhor vai usar a vida de Moisés. Porque talvez Moisés ali ele vai se questionar: Senhor, mas por que eu? Há tantos outros para tu usar, há tantos outros para tu escolher, e por que tu olha para mim? Por que tu escolhe a mim? Talvez você tenha se questionado isso: Senhor, mas por que eu tenho que estar fazendo isso? Não tem outro melhor do que eu, não tem outro que louva melhor que eu, não tem outro para abrir culto melhor que eu, não tem outro para estar na frente desse trabalho melhor do que eu. Talvez pode até ter outro, mas Deus ele não está escolhendo outro. Deus está escolhendo você, porque o trabalho que você pode fazer ninguém vai poder fazer em seu lugar, porque aquilo que tem dentro do seu coração, não há outro coração igual. Não há outro coração, não há outro caráter como o seu, porque você é diferente, como Deus preparou você. Somente você é desta maneira. Somente você vai poder chegar em lugares que outras pessoas não vão poder chegar. E era isso que Deus via na vida de Moisés. E Moisés ainda se questionava a Deus: Senhor, mas eu sou homem de poucas palavras, eu não sei falar, eu não sou corajoso, eu sou medroso. E Deus ele vai se irar com Moisés, mas ainda assim Deus ele vai falar: não se preocupe, porque há teu irmão, e eu já estou preparando o teu irmão para ir com você. E o que eu quero dizer para você, que em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos nossos medos, às vezes nós só vamos querer fugir do momento, às vezes nós só vamos querer sair de fininho, para que essa responsabilidade não pegue sobre as nossas costas. Porque, como eu disse há uns dias para o pastor Alcione, às vezes a gente está preparado, às vezes nós estamos com a maior vontade do mundo de estar ministrando, de estar adorando o nome do Senhor, mas tem momentos que nós só estamos querendo nos esconder. Tem momentos na nossa vida que nós só estamos querendo fugir de estar na frente do trabalho, porque a responsabilidade é grande, o preço é grande. Às vezes os pastores estão aqui entregando o seu melhor, pagando o preço, o seu melhor, e o povo está só recebendo, mas não estão vendo a luta, não estão vendo a dificuldade, não estão vendo a prova que estão passando aqui em cima. Porque só estar aqui em cima não é só estar aqui apresentando um culto maravilhoso, um culto abençoado, não. Por trás disso está tendo luta, está tendo processo, está tendo batalha. Porque quando nós estamos na frente de uma obra, nós temos que estar com o nosso joelho escravado no chão, porque se não for assim, nós não vamos conseguir suportar a luta deste mundo, nós não vamos conseguir suportar a prova que este mundo vai lançar sobre a nossa vida. Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a primeira coisa que nós vamos chamar a atenção para a nossa vida é a atenção de Satanás. Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos caminhando na direção do céu, quando nós estamos caminhando na direção de almas, a primeira coisa que nós vamos chamar é a atenção do inimigo. E vai ser onde Satanás ele vai se levantar contra a nossa vida. Eu tenho passado esses dias por lutas assim que às vezes eu me questiono: Senhor, será que tu estás comigo mesmo? E olha só o que interessante, que às vezes Deus ele vai mostrar que Ele está com a gente, não é de uma maneira agradável, não, é de uma maneira que vai machucar a gente, é de uma maneira que vai fazer a gente questionar mais ainda. Mas é aí onde nós vamos ter certeza que Deus está do nosso lado, que Deus está nos dando força. E nós vamos ver Moisés descendo ao Egito para falar com o faraó.
Mas quando Deus fala para Moisés, desce lá e fala com o faraó, nós vamos ouvir Deus falando que mesmo assim Ele vai endurecer o coração de Faraó, para que ele não libere o povo, para que ele não liberte o povo para ir adorar o nome do Senhor. Porque quando nós vamos fazer a vontade de Deus, Deus não vai deixar fácil para nós, Deus não vai facilitar para nós, Deus Ele vai dificultar, que é para ver se nós estamos dispostos a passar dificuldade com Ele, que é para ver se nós estamos dispostos a passar prova com Ele. Porque se fosse tudo bom, se fosse tudo fácil, talvez nós não iríamos olhar para Deus da maneira ideal. Talvez nós não iríamos adorar a Deus da maneira ideal. Porque imagina só, se fosse tão simples, se fosse tão fácil adorar e exaltar o nome do Senhor, sem luta, sem prova, sem dificuldade, sem angústia.